Como dijo o pastor Francisco, estamos diante de um grande desafio, né? O desafio é interessante porque nos leva a nos mover, né? E quando nós outros pensamos naquilo que Jesus ensinou sobre a oração do Padre Nosso, a oração é orar e actuar também. Então, quando nós outros pensamos dessa forma, podemos dizer que não é o que temer, porque há um que está com nós outros maior, mais grande e mais forte do que está no mundo, né? Temos visto tantos milagres acontecendo, tanta resposta de oração, e servimos a um Deus que é o dono do ouro e da prata, né? Então, o grande desafio que temos é, primeiro, orar, para que Deus nos dê a direção correta. Se é para se quedar neste lugar, Deus vai nos dar as condições e os meios para comprar. Se não for, Deus vai nos mostrar um outro lugar, né? Para a igreja seguir crescendo e o seu povo seguir proclamando o reino de Deus em Poçada e através de Poçada também. Eu gostaria nessa manhã, né, irmãos, de invitá-los a abrir suas Bíblias no texto de São João 14. Do versículo 1 ao versículo 31. É um texto um tanto conhecido da palavra de Deus. Onde nos relata uma situação quando Jesus estava preparando os seus discípulos para algo grande que ia suceder. Assim como estamos sentados de forma reverente, quero que acompanhe essa leitura que diz assim: São João, Evangelho de São João, capítulo 14, de 1 a 31, que diz assim: Não se turbe vosso coração, creeis em Deus, creei também em mim. Em la casa de mi Padre muitas moradas há. Se assim não fora, eu os lo hubiera dicho, vou, pois, a preparar lugar para vosotros. E se me fuere e os preparar lugar, vendrei outra vez, e os tomarei a mim mesmo, para que donde eu estou, vosotros também esteis. E sabeis adonde vou, e sabeis o caminho. Lhe dijo Tomás: Senhor, não sabemos adonde vas. Como, pois, podemos saber o caminho? Jesus lhe dijo: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Nadie vem ao Padre sino por mim. Se me conhecesses, também a mi Padre conhecerias. E desde a hora los conheceis, e les habéis visto. Filipe lhe dijo: Senhor, muéstranos al Padre e nos basta. Jesus lhe dijo: Tanto tempo hace que estou com vosotros, e não me has conhecido, Filipe. E que me ha visto a mim, ha visto al Padre. Como, pois, disse tu, mostra-nos al Padre? Não crees que eu sou o Padre, e o Padre em mim? As palavras que eu os abro, não las abro por minha própria conta, sino que o Padre que mora em mim, ele hace as obras. Crede-me que eu sou en el Padre, e el Padre em mim. De outra maneira, crede-me por las mesmas obras. De certo os digo, e que em mim crê las obras que eu hago, ele las hará também. E aún maiores hará, porque eu vou ao Padre. E todo o que pedires ao Padre em meu nome, lo harei, para que o Padre seja glorificado em el Hijo. Se algo pedires em meu nome, eu lo harei. Se me amais, guardai meus mandamentos. Versículo 14. E eu rogarei ao Padre, e os darei outro Consolador, para que esteja com vosotros para sempre. O Espírito de verdade, ao qual o mundo não pode receber. O Espírito de verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não lhe vê, nem lhe conhece, pero vosotros lhe conheceis, porque mora com vosotros e estará em vosotros. Não o deixarei órfãos, vendrei a vosotros.
Todavia, um pouco, e o mundo não me verá mais. Pero vosotros me vereis, porque eu vivo, vosotros também vivereis. E aquele dia vosotros conhecereis que eu estou em mi Padre, e vosotros em mim, e eu em vosotros, e que tem mis mandamentos e los guarda, esse é o que me ama. E que me ama será amado por mi Padre, e eu lhe amarei e me manifestarei a ele. Lhe dijo Judas, não Iscariote, Senhor, como és que te manifestarás a nós outros e não ao mundo? Respondeu Jesus e lhe dijo, el que me ama, minha palavra guardará, e mi Padre lhe amará, e vendremos a ele, e haremos morada com ele. El que não me ama, não guarda mis palavras, e a palavra que habéis oído não é minha, sino del Padre que me enviou. Os he dicho essas coisas estando com vosotros, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Padre enviará em meu nome, ele os ensinará todas as coisas e os recordará todo o que eu os he dito. La paz os deixo, mi paz os dou. Eu não la dou como o mundo la dá. Não se turbe vosso coração, nem tenha medo. Habéis ouído que eu os he dito, vou e vengo a vosotros. Se me amarás, os haverás regozijado, porque he dito que vou ao Padre, porque o Padre é maior que eu. E agora os he dito antes que suceda, para que quando suceda creais. Não hablarei já muito com vosotros, porque vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Mas para que o mundo conozca que amo ao Padre, e como o Padre me mandou, assim hago. Levantaos e vamos daqui. Oramos uma vez mais. Padre Celestial, estamos diante de tua poderosa palavra. Necessitamos ser conduzida, orientada, ensinada por ela. Pedimos que abre com nós outros, Santo Espírito de Deus. Usa tus servos, assim queres, para a glória do teu nome, Padre. Perdona meus pecados, limpa meu coração, Senhor. E me usa, Senhor, como uma ferramenta, Senhor, para que tua palavra chegue, Senhor, ao ouvido, ao coração e produza câmbio na vida de cada um dos meus irmãos. Oramos assim, Padre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, esse capítulo 14, os seguintes, 15 e 16, apresentam um discurso de Cristo em que as últimas instruções aos seus discípulos, ao cercar-se da sua morte, Jesus estava dando as últimas instruções aos seus discípulos, porque já estava cerca de sua morte. E é, portanto, um discurso de preparação para os que sucederia, e uma pauta para que os discípulos souberam actuar depois de que ele não estiver mais acá. Então, se deixa assim instruções e também consuelo, exortações aos seus seres queridos, que são os 11, e como podemos ver no capítulo 13, de primeiro verso, esses representam a todos os salvos em Cristo, não somente os discípulos, mas também a todos os salvos em Cristo, como nos mostrará em Cruz, o capítulo 16, se vamos seguir lendo. Todo o que sucede em esses capítulos em Cruz é o evento mais importante, que é sua morte na cruz, sua manifestação do amor extremo de Cristo por seu povo. A princípio dessa mesma semana, onde Jesus estava falando, o Senhor havia chegado a Jerusalém com seus discípulos para celebrar as festas pascuais. Chegou montado em um asno, em um pequeno cavalo, né, podemos dizer assim, e em aquela ocasião foi aplaudido por a multidão, que testificava que ele era rei de Israel, descendente de Davi. Isso se narra no versículo 12, no capítulo 12 e capítulo 16, né? Versículo 12 e 16 do capítulo 12. E quando nós outros pensamos dessa forma, vamos entender também que na noite de um jueves sem precedente na história da humanidade, o Senhor abre a seu povo
tempo antes de viver momentos de profunda agonia e dolor. E nas seguintes horas seria traiçoado, abandonado por seus discípulos e negado por um de seus melhores amigos. Seria então se juzgado ilegalmente e injustamente condenado. Passaria por todo aqueles escárnios, iam esculpir em seu rosto, açotar, iam burlar, e assim levando-lhe à morte. Então, se reunidos em cenáculo, em aquela reunião de despedida, o Senhor Jesus se humilhou, lavando primeiro os pés dos discípulos, incluindo o de Judas, que o traicionou. Isso simbolizava a limpeza espiritual que ele traria ao derramar seu sangue. A preciosa sangue do Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo, como diz o texto bíblico. Posteriormente, o Senhor Jesus quitou ao traidor de entre eles, o que sucedeu tão pronto como Satanás tomou o corpo de Judas Iscariote. E sem sua presença, o Senhor Jesus começou a consolar os demais discípulos, usando palavras ternas, palavras de encorajamento, palavras para que esses discípulos não se quedassem órfãos, porque é assim que eles estavam se sentindo. Os discípulos, os apóstolos, demonstravam então naquele momento uma profunda angústia. Eles demonstravam medo e desesperação. Seu líder, que caminhou com eles por tanto tempo, agora estava dizendo que se ia. Isso se faz mais evidente quando o Senhor Jesus lhe disse claramente que os deixaria, dizendo, me vou ao Padre, sem que eles pudessem segui-lo. Então, a angústia, o medo e a desesperação dos apóstolos aumentaram aún mais diante da palavra de Jesus que ele havia dito a Pedro, é dizer, que ele o negaria no menos 3 vezes antes que cantaria o gallo. Nesse então, aconteceram 2 discípulos perguntando, e Pedro, que era um dos mais que perguntava, que mais atuava, depois da cena do gallo, se quedou mudo, estava ali, pero não se manifestou, não se manifestava, não queria perguntar mais nada. Podeis imaginar a angústia? Podeis imaginar o medo e a ansiedade daqueles discípulos ao saber que depois de 3 anos de companhia, o Senhor Jesus estava a ponto de abandoná-los. Talvez podiam dizer, pero Senhor, nós outros lo deixamos todo para seguir-te e agora tu nos abandonas. Em resposta à angústia, em resposta à desesperação dos discípulos, o Senhor Jesus continua sua série de discursos que se estende até o final do capítulo 16. Então, nos últimos dias, Jesus se centrou em ministrar a seus discípulos para prepará-los para a sua partida. Los serviu, lavando seus pés, los consolou e orou por eles. Interessante o que me ressalta nesse texto do capítulo 14, que Jesus informa aos seus discípulos que regressará ao Padre. Nós outros, quando saímos de um lugar, sempre temos aquela gana de volver àquele lugar, né? Encontramos várias pessoas que são de Argentina, que vivem em outro lugar, e se perguntamos, eles estranham essa terra, estranham esse lugar. E Jesus dizia, eu tenho uma missão a cumprir, eu quero volver, eu tenho que volver, Padre. E esse discurso, então, de despedida, esse discurso de Jesus, ele vai ocupar o capítulo 14 ao capítulo 16, e João ele vai registrar as diversas formas em que Jesus consolou os seus discípulos, mientras enfrentava sua morte iminente. Ante essa notícia se criou um quadro de confusão, um quadro de preocupação, um quadro de desesperação em que se encontravam os discípulos, onde se destacou a angústia do mesmo Senhor Jesus, pelo que se pode ver a beleza com a que Jesus se dirige aos seus discípulos. Jesus podia dizer, discípulos, necessito que me sostenham em oração. O momento que estou vivendo é um momento muito difícil de separação. Mas Jesus não usa desse recurso. Ele consola. Ele instrui os seus discípulos, revelando a profundidade de seu amor.
Depois de tudo, é Hijo del Hombre vindo para servir e dar sua vida por muitos, disse Mateus 20, 26, 28. Aunque ele mesmo estava angustiado, seu afeto sincero se manifestava hacia seus discípulos, quando se dirigiu a eles com as consoladoras palavras dos primeiros versículos. Ele disse: não se turbe vosso coração. Sabia o que significa isso? Para alguém que está com o coração turbado, para alguém que está desesperado, alguém de si bater no seu ombro e dizer: tranquilo, irmão, isso vai passar. Tranquilo, irmão, não se desespere, porque eu estou contigo. A promessa é que isso um dia permanece e permanecerá por sempre. Então, em aquele momento, ele diz: crê em Deus, crê também em mim. Suas palavras serviram de consolo aos seus discípulos e haja referência à fé. Aquela fé que Jesus havia plantado em seus corações, porque só a fé em Jesus Cristo pode calmar um coração afligido e turbado, sabemos disso. Crer em Deus, crer também em mim, disse Jesus. É dizer, os discípulos deviam seguir descansando em Deus, nas promessas de Deus. E quantas promessas de Deus nós outros conhecemos? E quantas promessas de Deus, o Espírito Santo de Deus, usa para nos ajudar nos dias de angústia, nos dias malos, nos dias difíceis? Me recordo de uma época de uma irmã que disse estava muito angustiada porque sua mamãe estava em centro cirúrgico, como se diz? Centro cirúrgico, para uma cirurgia muito complicada, e ela estava muito aflita, estava sofrendo muito. Então, se empieza a orar, e o Espírito Santo empieza a trazer à memória dessa senhora textos bíblicos, dizendo que ela não deveria estar sola, porque o Senhor era médico dos médicos, estava operando sua mamã. Estava ali naquela sala de cirurgia. E isso confortou seu coração. Ela disse que seu coração se quedou em paz. E se passaram 3 horas e meia, 4 horas, e depois viram a notícia: sua mamã já passou pela cirurgia, está tudo bem, tá? E agora vai já para a habitação. Como é importante conhecer as promessas de Deus para viver os dias malos. Jesus disse: crê em Deus, crê também em mim. Jesus está dizendo: descanse em mim. Crê em mim, consolando-se cada vez mais em Jesus. Obviamente, em consequência também em Jesus Cristo, porque Ele nunca os havia abandonado. Eles teriam um histórico de caminhada com Jesus, assim como nós outros temos. Quando miramos para a nossa história de vida, quantas vezes nós outros passamos por momentos difíceis e nunca fomos abandonados. Quizás muitos de nós outros abandonamos ao Senhor Jesus, mas Ele nunca nos abandonou, porque Ele não pode contradizer-se. Ele não é um homem para mentir, Ele não é um homem para se arrepender, tampouco filho de homem para mentir. O que Ele promete, Ele cumpre. Jesus é com essa base para consolar os corações do seu povo, e o Senhor Jesus faz 2 coisas. Primeiro, apresenta uma realidade. Logo, faz uma promessa a respeito desta realidade. A realidade que Jesus faz é regresso ao Padre. Ele diz: essa é a realidade, não é o que cambiar, eu vou ao Padre. E a segunda, ele diz, a promessa é que os discípulos teriam um lugar garantizado para quedar-se com o Padre também. Porque donde eu estiver, vocês também estarão comigo. Mira que o discurso de Jesus vai acrescentando palavra de ânimo, de encorajamento aos seus discípulos. Ele disse logo, na realidade, essa regressarei ao Padre. E a promessa é que seus discípulos habitariam com Ele eternamente. Ele disse,
em la casa de meu Padre há muitas moradas. Se não for assim, lo havia dito, eu preparei um lugar para vós outros. E a palavra morar, como ocorre aqui em versículo 12, aparece só uma vez mais em Novo Testamento. E está em versículo 23. E seu significado mais comum é um lugar para quedar-se. Estes lugares para quedar-se disponíveis só para os seguidores de Jesus, aqueles que se encontrarão em la casa del Padre. Ora bem, que e onde seria este lugar? Este lugar é um lugar prometido ao longo de toda a Escritura como destino daqueles que creyeron em Jesus e por a fé receberam dele a remissão de los pecados, havendo-se comprometido a segui-lo todos os dias de sua vida. Este lugar que Jesus foi preparar tem espaço para mais um. Este lugar que Jesus foi preparar tem espaço para mim e para você. Este lugar que Jesus foi preparar tem espaço para todos que se arrependerem e crerem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Desafortunadamente, a mensagem que escutamos hoje, a menudo traz consigo o conceito errôneo sobre o que é o céu. Em lugar de escutar que este lugar que Jesus foi a preparar tem por que ver com o gozo de ser transformado e estar na presença de Jesus, muitos dos predicadores do enfoque principal a menudo se ha centrado em lo que os crentes teoricamente receberão ali. Para muitos, o céu é uma espécie de parque de atrações paradisíaco, como uma variedade indescritível e infinitos prazeres. Em resumo, muitos creem que o lugar onde Jesus foi a preparar é uma terra de prazer. Não pode haver maior absurdo que isto. Todas essas ideias é uma maneira simplesmente humana e carnal de considerar a eternidade. A eternidade é mais do que isto. Isto não é o que ensina a Escritura. Não hace falta muito esforço para dar-se conta de que, ao falar de lugar que foi preparar, o Senhor Jesus não se preocupa para demonstrar a beleza, a qualidade de suas habitações. O texto disse, e quando vaja e preparar lugar, volverei e os tomarei comigo, para que donde eu esteis vós outros também. Era isso que importava para Jesus. Sua intenção é mostrar que, chegando o momento, os discípulos poderão volver a desfrutar de sua gloriosa presença. De hecho, a princípio desta semana, já havia dito que seus servos teriam o privilégio de segui-los e desfrutar de sua companhia. Capítulo 12, versículo 26. E dessa maneira seria ele mesmo que os transportaria personalmente a este lugar onde habita o Padre. Os discípulos se preocuparam quando Jesus disse que iba a partir, que se iba a ser o Padre. Aqui o Senhor mostra que não havia motivo para tal preocupação. Ele disse, toda vida há um processo, e agora estou vivendo este processo. Eu já estive com vocês, eu já nasci, já cresci, eu já morri, eu já ressuscitei, e agora necessito volver ao Padre, terminar o processo. Para quê? Para que vocês sejam completos. Agora vocês estão caminhando ao meu lado, pero se eu me vou ao Padre, eu estarei dentro de vocês. Agora quizás vocês dependem dos milagres que eu hago, pero mais adelante vocês farão milagres maiores, obras maiores do que eu isso. Então, o motivo de sua partida foi preparar um lugar. Depois volveria a reencontrar-se e levá-los consigo para que desfrutassem de sua companhia por sempre. Havia evidência desse magnífico evento em 1 Coríntios 15, 51 e 54, Tessalonicenses 4, 13 e 18, vai nos dizer que já havia evidência do que Jesus faria. Sin embargo, é importante recordar, irmãos, que se bem aqui a referência do Senhor é
a seu regresso sobrenatural para o crente, a morte mesma e o encontro com o Senhor na casa do Padre. Como lo atestigo em 2 de Coríntios 5:8, que disse: sem embargo, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e morar com o Senhor. Filipenses 1:23, dizendo: tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o qual é incomparavelmente melhor. Depois de mostrar que a beleza de estar em esse lugar era estar em sua presença para sempre, o Senhor Jesus faz uma declaração que deixa os discípulos, especialmente a Tomás, um tanto confundido. Então, se Tomás disse, Tomás disse: Senhor, pero como nós outros vamos a esse lugar se não sabemos como ir, não sabemos o caminho? Tu sabes o caminho por onde eu vou, disse Jesus. E Tomás, mais suavemente, pergunta: Senhor, não sabemos aonde vas. Como, pois, podemos saber o caminho? Em outras palavras, é como se o Senhor dijera: tu conheces o caminho, por lo tanto, não necessitas saber o destino, Tomás. A lo que Tomás responde: espera um momento, Senhor. Isso não tem sentido. Se não conhecemos o destino, como podemos saber o caminho? E respondendo à pergunta de Tomás, Jesus utiliza a sua sexta afirmação: eu sou. No Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nada vem ao Padre sino por mim. Jesus é o único caminho para ascender a Deus. Jesus está dizendo, sua exclusividade em esse sentido é indiscutível. Solo há um caminho ao lugar celestial, e o nome desse caminho se chama Jesus. Ele é o caminho exclusivo, porque solo ele é o verbo encarnado de Deus. A revelação de Deus mesmo, como disse João em capítulo 1, Deus não tem outro modo de mostrar-se aos seres humanos que através de seu verbo escrito ou encarnado. Portanto, o gênero humano só pode chegar a Deus através do verbo. Que disse 1 de João, o primeiro capítulo de João: o verbo se hizo carne e habitou entre nós outros. O verbo era Deus. Jesus não é só o caminho à presença de Deus, ele é a verdade de Deus, sua revelação completa, a plenitude da deidade da imagem de Deus invisível. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna, manifestado para entregar-se por a vida ao mundo. Um dos comentários que consultei sobre essa passagem, o escritor Thomas de Kempis, ele disse assim, ele faz um comentário sobre esse texto de Jesus. Ele disse: sigue-me, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não é possível caminhar fora de caminho. Não é possível conhecer fora da verdade. Não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho que deves recorrer. A verdade é a que deves crer. A vida é a que deves poner tua esperança. Eu sou o caminho inerente, a verdade infalível, a vida sem fim. Eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira, bendita e criada. Se permaneceis em meu caminho, conhecereis a verdade, e a verdade os harás livre e tomareis possessão da vida eterna. Venir à presença de Deus através de Jesus Cristo é a única maneira de conhecê-lo verdadeiramente. Isso é exatamente o que Jesus disse a continuação: se realmente me conheceres, conhecerias também a meu Padre. Ora lhe conheceis e lhe haveis visto. E o que Jesus quer dizer com essas palavras é que os discípulos chegaram a conhecer o Padre e que isto só lhes foi possível porque conheceram a Ele, Jesus, como Hijo. E a clara realidade disso é que o Hijo estava tendo uma relação direta com o Padre. Ademais, aunque havia conhecido o Padre em os 3 anos anteriores através de sua relação ministerial com Cristo, lo conheceram aún mais através da morte sacrificial e através da sua ressurreição. E a segunda ensinança que encontro nesse texto é que Jesus estava ensinando sobre a relação indivisível entre o Hijo e o Padre.
Depois de apresentar o caminho hacia o lugar preparado, Tomás abandona o lugar e agora Felipe começa a dialogar com o Senhor. Felipe se mostrou algo ignorante ou incluso inocente ante as declarações anteriores de Jesus. O Senhor havia exposto claramente o nível de sua relação com o Padre quando disse que conhecer ao Hijo significaria também conhecer a Deus, que de outro modo seria inacessível. Já seja por ignorância ou por inocência, a petição de Felipe lhe deu a Jesus a oportunidade de explicar com maior claridade aún as profundidades de seu vínculo com o Padre. Felipe diz: Senhor, mostra-nos o Padre, e isso nos basta. Não sei se era inocência, não sei se era uma pergunta um pouco absurda da parte de Felipe, pero Jesus responde à petição de Felipe, mostrando uma verdade que é contínua no Evangelho de João. Ele habla sobre a relação indivisível entre Hijo e o Padre. Em capítulo 1, versículo 18, Jesus disse: Nadie ha visto jamais a Deus. E Deus unigênito que é em seno do Padre, aquele que se revelou. Encontramos a Jesus dizendo também: Eu tenho maior testemunho que João, a mesma obra que o Padre me deu para completar e que eu estou levando a cabo, testifica que o Padre me enviou. E também dijo: os digo o que vi na presença do Padre. Assim como o Padre me conhece, eu conosco o Padre. E dou minha vida por as ovelhas. Eu e o Padre somos uno, disse Jesus. Para que sepa e entendo que o Padre está em mim e eu em el Padre. Todo o que é do Padre é meu. Salí do Padre e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volvo ao Padre. Em capítulo 17, versículo 11, ele diz: Padre Santo, protege-nos em tu nome, em nome de que me diste, para que sejam uno, assim como nós outros somos uno. Em capítulo 17, 21, diz: Padre, que todos sejam uno, como tu em mim e eu em ti. Aqui há multitude de textos, irmãos, do Evangelho de João, unicamente que poderiam ser utilizados por o Senhor para recordar a Felipe que ele já conhecia o Padre. E que, portanto, sua petição já havia sido respondida, sua pergunta já havia sido respondida. Reafirmando essa verdade, o Senhor Jesus disse: Não me conheces, Felipe, incluso depois de tanto tempo que eu estou contigo? E assim passa com nós outros, muitas vezes, uma caminhada de fé com tanto tempo ao lado de Jesus, quando se apresenta uma situação complicada em nossa vida, nós outros muitas vezes nos angustiamos, queremos pedir conselho para um, pedir conselho para outro, e olvidamos que conhecemos o Padre, que temos promessa desse Padre, que temos intimidade com esse Padre. E muitas vezes nós outros nos quedamos com neva, a flor da pele, né? Como diz. Muitas vezes nós quedamos aí enfermos, muitas vezes. Quando temos aqui verdades que mostram-nos que nós outros somos uno com o Padre. Esse era o desejo de Jesus. Jesus estava dizendo: as provas que Jesus apresenta para demonstrar que Ele e os Padres são unânimes em um propósito é indiscutível. Abrou isso que o Padre queria que dijera e dissera. Los disse assim: as palavras que digo não são só minhas. Ao contrário, o Padre que vive em mim está realizando sua obra. Crê-me quando digo que eu estou em Padre e que Padre está em mim, a menos crê por as mesmas obras. Então, se os discípulos, como atestiguam a posição de Felipe frente a toda a revelação anterior de Jesus, tardaram muito em compreender muitas verdades expostas por o Senhor. Sem embargo, como você pode ver, o testemunho posterior não demonstraram dificuldade para crer e anunciar tais verdades. Uma vez compreendida, aunque ao princípio tiveram dificuldade para compreender a doutrina de la Trindade exposta por Jesus aqui.
luego anunciaram diretamente e indiretamente em seus ministérios. Né? E a terceira verdade que eu encontro, a terceira lição que encontro nesse texto é que Jesus, depois dessas perguntas todas, ele anima aos discípulos a trabalhar e a orar. Depois de dizer que prepararia lugar e que quando chegaria o momento oportuno, volveria a levá-los consigo, depois de dizer que ele é o único caminho ao Padre, principalmente porque ele e o Padre são uno, o Senhor Jesus disse que outro grande benefício de sua partida seria que seus discípulos podiam continuar o ministério que ele começou, incluso fazendo obras maiores que as suas. O texto disse, e que crê em mim, as obras que eu he hecho também los hará. Aún maiores coisas hará, porque eu vou ao Padre. Obviamente, Jesus não está dizendo que seus discípulos teriam mais poderes que ele. Né? Muitas pessoas interpretam dessa forma, não era isso que Jesus estava dizendo. Sino que levariam a cabo obra de maior extensão e alcance. Foi isso que passou. Jesus se limitou a predicar numa região, ou algumas regiões. Jesus estava vendo ademais, né, muito mais já do que os discípulos estavam vendo. Jesus está dizendo, vocês, em meu nome, vão predicar a todo o mundo. E esse evangelho do reino será predicado nos 4 rincones do mundo. De hecho, mediante a ação do Espírito Santo, estariam os discípulos preparados para realizar obras maiores que a de Jesus. E essa situação é consoladora ante a partida de Jesus, porque Consolador e Espírito Santo só seria enviado quando Jesus fora, como nos disse em los versículos 26 desse mesmo capítulo e 39 do capítulo 7, Jesus subiria ao Padre e vendria o Espírito Santo. Um tema importante aqui é que as obras dos discípulos também seriam maiores por hecho de que se realizariam em base à obra completa do Senhor Jesus. E o cumprimento das promessas, irmão, de Jesus se narra em livro de Hechos, por exemplo, nos primeiros dias depois que Jesus partiu a ser Padre, depois do sermão que Pedro predicou, 3.000 pessoas foram bautizadas. Isso não é obra do Espírito Santo? A partir daí, a narração de Los Hechos mostra como a ação do Espírito Santo foi fundamental na eficácia de testemunho dos discípulos em todo o mundo. E, sem dúvida, impactaram o mundo, reunindo mais seguidores para o Senhor Jesus que durante o seu ministério personal em Galileia, em Judeia. Estas obras maiores seguem sendo as obras de Cristo, pero realizadas sem sua presença física, hechas-se por o Espírito Santo dentro dos seguidores de Jesus. Por isso que quando predicamos, quando ministramos, quando damos nosso testemunho, a uma pessoa é a obra do Espírito Santo que atua através de nós outros. Muitas vezes nós outros temos medo, né? Não queremos compartilhar. Pedro, se nós outros estamos nele, ele vive em nós outros abrimos nossa boca com autoridade e poder para predicar. Ayer foi lindo na nossa célula de Tambaiguaçu. Nosso irmão Sérgio estava ministrando e eu via nos olhos daquelas mulheres, daquelas pessoas, sede de Deus. A palavra caindo como semilla naqueles corações, preparando aqueles corações, preparando o caminho. Então, irmãos, outro conselho recebido pelos discípulos é este de que para continuar a obra do Maestro receberiam pelas mãos do Padre todo o necessário quando o pediram em nome de Jesus. Ele disse, harei todo o que pidais em meu nome, para que o Padre seja glorificado em Hijo. Todo o que pidais em meu nome, lo harei, dijo Jesus. Desafortunadamente, muitos malinterpretam também esse texto. Basando-se em essa interpretação errônea, formulam uma teologia de oração completamente antibíblica. Han visto o nome de Jesus como um amuleto que garantiza que absolutamente todo o que se pede na oração necessariamente se cumprirá segundo o que foi solicitado.
segundo esses que entendem, que interpretam dessa forma, quando uma petição hecha a Deus não é contestada, se deve a uma falta de fé que ela impediu. Sin embargo, irmãos, quando se analisa o texto com mínimos critérios, é possível advertir que o propósito do Senhor é brindar-lhe a oração como recurso para pedir ao Padre o necessário para continuar sua obra. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vou à casa de Padre a preparar um lugar, pronto volverei a buscar-te, para que podamos estar sempre juntos. Por ora continuarás com meu trabalho, hasta que chegue o momento de meu regresso. E para que possam continuar meu trabalho, lhes proporcionarei um recurso muito importante para que os utilizem em benefício de meu reino. Orem sem cessar, orem sempre. Esse recurso é a oração, irmão. Usa-lo para os propósitos de meu reino, diz Jesus. Para minha glória, se los usa, assim sempre te escutarei. Em outras palavras, pedir em nome de Jesus não é só utilizar uma expressão ao final de uma oração, em nome de Jesus, amém. É, sobretudo, falar com Deus com o fim de que seu reino se expanda continuamente e, como consequência, que glorifique ao Padre e ao Filho. É possível ver que assim é exatamente como os apóstolos utilizaram a oração em sua vida e seu ministério, e os ministérios cresciam. Terminando ou concluindo, quando miramos esse texto, irmão, nos damos conta de que o Senhor Jesus é o grande consuelo do cristiano. Incluso em meio da angústia, em meio da desesperação, este consolo está garantizado não só por a certeza do regresso de Cristo, não só é um consuelo futuro e profético, também está presente aqui e agora. Isso significa que hoje o crente pode desfrutar do consolo de Cristo. Nesse exato momento, pais estão perdendo os filhos, estão tristes. Filhos estão perdendo seus padres, estão chorando por a morte dos seus padres. Pero aquele que tem a Cristo como Senhor e Salvador pode chorar, pode se entristecer, pero tem um consuelo, tem uma palavra que, ao cerrarmos os olhos para essa vida, abriremos nossos olhos para uma vida eterna com Deus. Não é um adeus, não é para sempre, é até luego. Já nos veremos. Essa é a esperança. Essa é a alegria que temos. Este é o consuelo que o Senhor nos dá. Primeiro, porque Ele é o único caminho a seu Padre. Em segundo lugar, porque Ele permite continuar seu trabalho, proporcionando maravilhosos recursos para a sua obra. A morada do Espírito Santo é um consuelo incomparável. E por si fora pouco, a certeza de que o Padre escuta nossas orações através de Jesus é algo que não cabe em vocabulário humano. Nos surpreende sempre. Algo maravilhoso é saber que Jesus Cristo regressará apesar das faltas e fracasso de seu povo. A promessa desse glorioso regresso não está condicionada às ações de nadie. Ele volverá e isso é todo. Em momento oportuno aparecerá no céu, reunirá a seus elegidos, que a partir de então se estará para sempre em sua gloriosa presença. Alguns podem sentir-se angustiados quando se predica sobre a segunda vinda de Jesus, né? Ou temerosos ao escutar palavras como estas. Quizás se sintam inseguros ou não preparados para conhecê-lo. É necessário recordar que ante a angústia dos discípulos foi precisamente a promessa de que Jesus regressaria para levá-lo à casa de Padre, o que os consolou. Eu vou, mas volverei. A certeza de que para chegar ao lugar que Jesus foi a preparar se pode experimentar através do arrependimento de los pecados e de clamor à misericórdia do Senhor. Quem chega a desfrutar dessa certeza viverá uma vida de alegria guiado por Espírito Santo. Podemos passar por momentos difíceis. Jesus disse: no mundo tereis aflições, pero tenha bom ânimo. Eu venci, e vocês também vencerão. Quando estou diante de uma situação que eu não consigo controlar ou dominar, eu oro, e o que me vem à mente é uma palavra que diz:
Assim como a tormenta aparece e nos assusta, ela passa. Confia em Deus. Ele é a tua roca firme. Ele é a tua proteção. Se aferre com Ele. Acerque-se a Ele no momento da tormenta. O prazer e o gozo de nosso Deus e os ángeles são reais e se mostrarão ante os nossos olhos quando Cristo venga a buscar sua igreja, sua noiva. Hoje, como reflejado em um espelho, celebramos essa restauração através dos serviços com os que servimos ao Senhor. Essa mesma adoração é um escândalo para o mundo que pensa que é suficiente sua própria justiça. Celebramos a vitória de Jesus sobre a morte e nosso resgate. Pedra de tropeço para quem ainda não reconhece a bondade do Senhor. Mas apesar de toda essa oposição, a festa continua e continuará para sempre, quando finalmente nos reunamos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, diz a los que estão fora devemos descer a los que estão fora da casa do Padre, aqueles que estão fora do caminho, lejos ou cerca, regrese à casa do Padre. Há pão em la casa do Padre. Aí tens identidade. Aí a alegria e a celebração serão por toda a eternidade. Não serão por só um momento, como o mundo faz, mas serão por todo sempre. Amém? E como Deus está buscando filhos que estão lejos da casa do Padre. Ayer estava numa conferência da nossa organização, anteayer, e uma missioneira que está num país árabe estava dizendo que ela e sua companheira foram para a fronteira com outro país, porque havia uma guerra se levantando, e foram ajudar aqueles que estavam saindo, refugiados de guerra. E havia um homem muito rico em la cidade, e esse homem, ele teve uma visão. Ele contou que ele viu um homem de branco, dizendo: procure os predicadores do caminho. E esse homem se quedou um pouco confuso com essa visão, ou com esse sonho que teve. E Deus usa sua filha para ter contato com essas missioneiras. E essas missioneiras, uma vez que predicaram o evangelho, essa chica disse: eu quero seguir a Jesus como vocês estão predicando. E essa chica evita que as duas missioneiras se vão à casa dela. E na casa dela conhece seu padre. E seu padre, ao escutar toda aquela oração, antes da refeição, antes da comida, ele disse: tenho que fazer-te uma pergunta, disse para a missioneira. Por acaso, vocês são as pessoas de caminho? E a missioneira mira para a outra: assim nos chamam, ela disse. E ele conta então na visão. E esse homem ali se converte, se cai aos pés do Senhor Jesus. Jesus está buscando os que estão fora de caminho. Jesus entra pronto. Há muita gente que necessita conhecer a Jesus, se arrepender dos seus pecados e receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Quizás em sua família existe alguém assim. Uma vez que nós outros tenhamos a Cristo, uma vez que Ele vive nos outros, o Espírito Santo de Deus é um Espírito vivo, missioneiro, não porque vive em missões, né? Mas missioneiro porque tem sede de predicar a palavra de Deus. É um Espírito evangelista, um Espírito que quer aproveitar toda a oportunidade de fazer Cristo conhecido a toda a gente. Pero muitas vezes nós outros dizemos como Felipe, mostrar-nos ao Padre.
Assim nós outros vamos crer. E Jesus disse o mesmo que disse a Filipe, disse para nós outros hoje: há tanto tempo que vocês estão escutando a palavra, todavia não conhecem o Padre? Ou quizás algum de nós outros perguntamos a Deus em nosso bem-estar, nossa área de conforto que vivimos. Nós outros não sabemos o caminho. E Jesus disse uma vez mais: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Esse é um tempo de reflexão. Esse é um tempo de entender que se realmente Cristo habita em nós outros não podemos estar cajados, não podemos estar em nossa zona de conforto, vivendo tanta gente, mirando tanta gente caminhar a passos largos para o inferno. Há lugar em la casa del Padre para servir. Há lugar em la casa del Padre para alabar. Há lugar na casa del Padre para ministrar. Há lugar na casa del Padre para ser Cristo conhecido a tanta gente. Há lugar. Se pode pensar, sim, pastor, mas na casa del Padre, quando eu morrer, vou viver com Ele eternamente. Pero mientras você não vive, não morreu, não se muere, pense como Pablo. É melhor estar com Cristo, pero é muito melhor seguir anunciando a Cristo, mientras Ele não me chame. Estou parafraseando o texto de Paulo. Então, irmãos, vamos despertar. Vamos fazer Cristo conhecido. Quando mirei aquele bairro lá de Itambeguaçu, mais de 25.000 pessoas vivendo naquele lugar, né? Quando miramos poçadas se estendendo por todo lado, tanta gente necessita. Não é para você viver 30 dias predicando o evangelho. Separe 1 hora da semana para compartilhar tua experiência de salvação com outras pessoas. Haga Cristo conhecido. E assim, um dia, quando estivermos na presença de Deus, podemos ver aquela milhares e milhares de pessoas se arrodilhando delante da presença de Deus, dizendo: somente Deus é Deus poderoso. Quizás nós outros, como muitos, né, dizemos: já hizo muito por a igreja, já hizo muito por Jesus. A hora é meu tempo de jubilação. Não. Quando nós outros, Deus nos dá um dom, é para servi-lo sempre. Não importa, não fazemos para o homem, fazemos para Deus. Nós outros temos algumas honras ali que queremos entregar para vocês. É uma convocatória para servir ao Senhor em 2024. Nós outros não sabemos o que vai passar com nós outros amanhã. Amanhã Deus pode nos chamar, pero mientras Ele não nos chama, vamos servi-lo com alegria. Vamos adorá-lo através do serviço. Nós vamos separar e entregar essas honras para vocês, e vocês podem anotar em que ministério vocês gostariam de trabalhar em 2024. Onde eu posso ser útil? Amém? Que Deus nos bendiga, que Deus nos ajude. Assim como Jesus disse aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Mientras aires, né? Como se diz? Respiração. Aliento, né? Mientras há alento, ganhe mais um para Jesus. Ou plante uma semilha, ou haga algo para impactar a vida de uma pessoa. Tá? Muitas vezes nós outros queremos preparar todo um discurso. Não, seja original, seja natural, seja um filho de Deus, vivendo a palavra de Deus,
predicando a palavra de Deus através de sua vida. Amém? Que Deus nos bendiga grandemente.